Vamos dar início a mais um passo a passo aqui no canal Arte Casa. Hoje nós vamos aprender como fazer um pano de prato simples, com uma faixa e um pequeno acabamento, né, com viés. Aqui temos um pano de sacaria, né, um pano já comprado para fazer pano de prato. Ele é todo branco, mas também você pode encontrar em outras cores. Eu escolhi branco para fazer esse. Ele vem até com etiqueta. Já é um produto próprio para que você possa fazer o seu trabalho de artesanato. Para cortar a faixa, você deve levar em consideração o seguinte: cortar 2 centímetros além da medida do tecido. Por quê? Porque você vai dobrar, fazer um vinco e costurar essa faixa por trás. Então, por isso, ela precisa ter 2 centímetros de cada lado a mais na medida do tecido. Esse pano de prato tem 42,5 de largura. E essa faixa aqui ficou 47 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. A faixa ela vai ficar dessa forma aqui. Então, é necessário que se vire e faça isso. Porque aqui você vai costurar. Só que você deve levar em consideração essa barra aqui, para que não fique aparecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouquinho mais a faixa para dentro e aí sim colocar os alfinetes. Como essa margenzinha, ó, você pode ver que é uma margem que o tecido fica diferente. Então, ele tem mais ou menos, ó, um centímetro e meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouquinho com a minha faixa, mais ou menos meio centímetro, e prender com o alfinete. Aqui também, mais ou menos meio centímetro, e prender. Pode acontecer do tecido ser um pouco envesado, né? Mas não tem problema não, não vai alterar o resultado, não. Pano de sacaria é um pano próprio que se faz pano de prato. É um pano 100% algodão. E que você encontra em armarinhos e lojas de tecido. Pronto, ó, prendi o avesso, né? Coloquei a peça no direito. Virei ela aqui. E coloquei o tecido da faixa pelo avesso, tá ok? Porque o que vai acontecer? Deixa eu prender aqui. Quando eu der a costura, essa faixa vai ficar dessa forma aqui, tá ok? Então, vamos para a máquina. Aqui na máquina, você pode ver que eu dei a medida de um pé de máquina. E eu vou seguindo em ponto 3. Eu vou dar um recuo para que a minha linha, para que a minha costura, né, ela fique bem firme e não corra o risco de desmanchar. Dei outro recuo.
e tiro o excesso de linha. Eu gosto de cortar já bem rente, para que eu não precise ficar voltando, né, procurando pedacinho de linha. Gosto desse tipo de tesoura, né, que justamente faz esse trabalho muito bem. Costurado. Então, aqui é ideal que se faça um vinco, tá vendo? Escondeu bem aquela faixazinha, né, da própria trama do tecido. E aqui, ó, eu faço um vinco, porque eu vou ter que passar. Puxo bem, faço o vinco. E agora eu vou ali passar. Pronto. Já foi passado. Pode ver que ele fica bem achatadinho. E agora, eu vou fazer um outro vinco na parte de cima. Para que eu possa passar também uma costura. Aqui você pode colocar um aviamento. Você pode colocar uma renda, um detalhe, fica muito bonito também. Hoje eu vou fazer algo bem simples, eu vou fazer somente a costura, para que se entenda como é feito. Aqui eu vinquei e agora eu vou passar. Posso até prender aqui, ó, com o alfinete. E vou passar o ferro no vinco. Agora que o tecido já foi vincado, eu vou passar a costura. Também já tá presinho com o alfinete. Só que aqui, ao invés de eu botar um pé de máquina, eu vou puxar um pouquinho pra dentro, ó. Meio pezinho de máquina. E vou arriar. Ó, meio pezinho de máquina, tá marcado aqui, ó, na direção do limite do tecido. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a agulha pra fora. Eu vou colocar a agulha pra esquerda. E vou regular o ponto para 3,5, para ficar um pontozinho mais largo. Vou dar o recuo e vou seguir com a minha costura, mas o ideal é que você deixe o seu ponto de visão para o pezinho de máquina que tá aqui, para você regular bem a sua costura e que você não se perca, né? Para que você não se perca. Recuo. Acabei cortando com a minha outra tesoura. Tiro o excesso de linha. Aqui tá ok. E eu posso tirar agora os alfinetes. A faixa já está presa. E agora é o momento que você vai decidir onde você quer a sua etiqueta. Se você tem a etiquetazinha dessa forma aqui, você pode colocar aqui na frente, né? Você dobra a sua etiqueta, é ideal que ela esteja queimadinha aqui do lado, você passa no fogo um pouquinho para que ela não desfie. E você pode prender aqui a sua etiqueta. Ou se for da forma bandeirinha, você vai colocar atrás. Que é a forma que eu vou ensinar hoje. Ó. Tipo bandeirinha, você dobra
é ideal que você, sempre que você for fazer o seu trabalho de venda, você procure fazer logo a sua etiqueta. É muito importante porque é a identidade visual do seu trabalho e ele tem que estar impresso realmente, né? Ele tem que estar colocado no seu trabalho e que o cliente possa identificar desde já, assim que pega a peça, a sua logo, a sua marca, tá? Agora, como vai fazer isso aqui, né? A bandeirinha, né? A etiqueta de bandeirinha tá aqui. Então, eu vou virar e vou fazer o seguinte. Vou vincar, ou seja, eu vou dobrar uma vez o tecido, vincando com a própria unha. E vou dobrar novamente. Note que ele vai ficar, ó, junto com a própria bainha do tecido. Eu vou prender com alfinete. Aqui. E aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Por baixo, vou prender aqui, ó. Prendi aqui, ó. E vou prender novamente aqui, ó, com o alfinete também no final. Talvez seja um pouquinho mais durinho para botar o alfinete. Só botar com mais cuidadinho aqui, com mais cuidado. Pronto. Fica um bom acabamento, ó. Agora na costura, sempre. Vou retornar sempre o recuo, né? Agora eu vou retornar o meu ponto pro meio. Vou botar um pouquinho mais pra frente para poder fazer o recuo. Recuei e comecei a minha costura. A costura tá bem no meio. Nessa parte eu já tô prendendo a etiqueta. E aqui eu sigo até o final. Aqui, ó, vai com muito cuidado por causa da bainha. E aqui eu dou um recuo. Ok. Levantei a minha agulha. Tiro o excesso de linha. Ó, a etiqueta ficou presa junto com a faixa. E fica um acabamento muito legal. Aqui tirar o excesso. Procurar fazer o recuo sempre na volta certinho, tá ok? Agora, vamos fazer a outra parte. Da mesma forma, até mais fácil, né? Porque não tem a etiqueta. Então, ó, faço a dobra bem rente ao tecido, vinco e dobro de novo. Ele vai ficar, ó, certinho. Aqui, eu tenho que prestar atenção nessa dobra da frente, tá vendo? No vinco que foi da frente. Porque às vezes ele fica comportadinho, às vezes não. Às vezes fica meio rebelde. A gente tem que dar uma segurada ali, né? Aqui eu vou costurar nessa direção, pra me facilitar. Então, vou lembrar aqui de novo.
vou prender o alfinete dessa forma, sempre a ponta do alfinete na direção em que você vai costurar, tá? Nunca a cabeça. Se eu vou costurar daqui pra cá, então eu tenho que colocar o alfinete de forma contrária, porque aí quando eu estiver costurando, eu só puxo o alfinete. Observando sempre isso, tá bom? Então, aqui, ó, posiciono meu pé de máquina. Tive que dar uma empurradinha aqui, às vezes isso acontece. Puxo meu alfinete. Puxo meu outro alfinete. Recuo. Pronto. Tiro o excesso de linha. Agora, eu vou colocar o viés na outra parte do pano. A parte de cima. E para isso, eu vou trocar a minha linha. Porque eu tô trabalhando com linha branca, porque o tecido é branco e não vai ficar aparecendo a costura aqui na parte de trás. Mas agora eu vou ter que trocar, porque eu vou utilizar o viés vermelho, justamente porque esse pano de prato, ele faz jogo com esse batimão aqui. Então, ele é todo com viés vermelho e eu também vou fazer o mesmo acabamento no pano de prato. Então, vou trocar minha linha. É ideal que sempre que você troque a sua linha, você dê uma testadazinha para ver se o ponto tá legal, para que você não descubra que o ponto não tá bom da pior forma possível, tá? Então, eu sempre mantenho esse tecidinho aqui, ó, o ponto tá ok, embaixo da minha máquina, para que eu possa testar sempre que necessário. Bem, para fazer esse acabamento com o viés, eu vou dobrar a ponta dele, ou melhor, vou abrir aqui, ó, vou dobrar a ponta, porque você vai costurar, né, o ideal, o viés a gente costura nessa dobra aqui. Então, já preparei o viés, agora eu vou virar o pano de prato para o avesso e vou costurar. Boto minha linha para trás, coloco na direção certinha. O pano tá caindo aqui. O recuo. Sempre abrindo e costurando. Aqui nesse final, você corta, dobra, e você vem com a costura normalmente. Recuo. Corta a linha.
O que aconteceu aqui? Que eu voltei a costura. Porque eu não estava passando a costura na dobra. Então, eu parei a costura aqui e voltei para costurar na linha certinha, tá bom? É ideal que a gente faça sempre isso para ter um bom acabamento. E agora? Agora você vai virar o seu pano de prato para o direito. E ele tá assim. Você vai tirar o excesso aqui. Eu gosto de tirar sempre essa pontinha aqui em diagonal, para que na hora que dobra, ela não fique saliente, né? Ela não fique aparecendo. Então, aqui você vai esticar o seu tecido. E tá assim, né? Então, você vai esticar assim. E vai dobrar aqui. E passar a costura. E você vai passar a costura em cima dessa. Você vai passar a costura em cima dessa um pouquinho mais para dentro, para que não apareça do outro lado. Então, eu vou puxar aqui, ó. Vou dar um recuo. Medida de um pé de máquina. Dá uma empurradinha aqui. É um cuidado que se deva ter, né? Você tem que passar nunca muito para dentro, para que essa dobra aqui fique sem a costura, porque quando você for lavar, é capaz de desfiar, tá? Pronto, fica com esse acabamento, ó, dessa forma. Bem, pano de prato está pronto. O acabamento em cima em viés, a faixa embaixo, a colocação da etiqueta, e é isso. Pano de prato que você pode dar de presente, usar na sua cozinha e até mesmo vender. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula, até o próximo passo a passo. Grande abraço, tchau!